Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é sobre um livro chamado Fisiologia da Alma, pelo Espírito Ramatiz, por Hercílio Mais. Há alguns meses atrás, eu fiz um vídeo com um pequeno trecho sobre a alimentação carnívora citada nesse livro e postei aqui no canal. E esse vídeo teve mais de 22 mil visualizações e muitos comentários de pessoas falando que esse livro era ótimo, que tinha trazido muitos esclarecimentos, que depois disso, depois da leitura desse livro, elas mudaram completamente o estilo de vida delas. Então eu vou fazer a leitura deste livro, vou trazer aqui para o canal, porque se ajudou tantas pessoas assim e me ajudou também, eu acredito que possa ajudar mais e mais pessoas. É um livro grande, com mais de 300 páginas, mas eu vou dividir em várias partes e vou trazer, sim, a leitura desse livro para vocês aqui. Este livro, Fisiologia da Alma, ele me apareceu como sugestão quando eu estava em busca de respostas dentro de um contexto mais espiritualista. Foi o primeiro livro que me apareceu como sugestão, eu li e eu achei, assim, bem profundo. Eu acho que de todos os livros que eu já li sobre essa questão dos animais, sobre a alimentação, Fisiologia da Alma é o livro mais completo e mais profundo. Ele retrata de forma detalhada, tem momentos ali que é bem impactante a leitura dos detalhes de como ele conta, né, como os animais são mortos, todo o sofrimento, toda a angústia que eles passam. E quando eu assisti os documentários na internet, que tem vários documentários que mostram sobre as questões dos abates dos animais, e eu tinha assistido esses documentários bem antes da leitura deste livro, e quando eu li o livro, para mim é como se eu estivesse revendo aquelas imagens. Então é bem forte, é impactante, e eu vejo que o propósito deste livro, o propósito dessa narrativa, né, que o Ramatiz coloca no livro, é real. Infelizmente, é uma triste realidade que acontece com os animais dentro dos matadouros, mas que a gente não vê, porque eles estão lá dentro de quatro paredes, trancafiados, né, presos e sem ter voz para pedir ajuda, para pedir socorro. Então eu acho assim, se você já está em busca de respostas, eu acredito que se você está nesse vídeo até esse presente momento assistindo comigo, né, assistindo, ouvindo eu falar essas coisas, eu acredito que de alguma forma você já esteja aí então interessado pelo assunto e tentando de alguma forma trazer alguma mudança significativa para a tua vida. E eu acredito que Fisiologia da Alma, ele ajudou e ajuda muitas pessoas justamente porque ele retrata, ele conta essa realidade, né? Então, é uma leitura profunda e, ao mesmo tempo, ela traz muitos esclarecimentos sobre a forma como nós nos alimentamos, o que a gente precisa fazer para deixar de consumir os corpos dos nossos irmãos animais. Ele vai retratar também sobre os vícios, né? Essa grande problemática que nós temos aí também com o álcool, com o fumo, com tantos outros entorpecentes, com tantas outras coisas tóxicas que fazem mal para o nosso corpo. E a questão das doenças, né? Que tudo isso, todo esse conjunto aí traz muitas doenças para os nossos corpos, porque sim, além do nosso corpo físico, nós temos também o nosso corpo energético, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual. Ele faz um compilado de tudo isso dentro do livro. E é um livro que foi escrito em 1959, mas ele é muito atual, né? Com todas essas informações que fazem muito sentido para a gente nos dias de hoje. Eu acredito que ainda vai ajudar e muito a humanidade a dar o salto evolutivo e o salto consciencial que nós precisamos fazer nessa questão ligada aos animais. Bom, quem é Ramatiz? Quem é essa consciência? Quem é esse espírito chamado Ramatiz? Então vamos lá, vou ler junto com vocês aqui. Vou até colocar o meu óculos. Tcharam! Agora sim, né, gente? E podemos ler juntos então. É um compilado, tá, gente, que eu fiz de algumas frentes espiritualistas que seguem os ensinamentos, os livros de Ramatiz, porque Ramatiz tem muitos livros escritos. Vamos lá, então. Ramatiz é um espírito provindo de outras latitudes siderais, entre parênteses, Sirius, já tendo reencarnado no planeta Marte. Faz parte da elevada hierarquia terrestre que assessora ao Mestre Jesus em seu projeto de evolução desta humanidade. Por amor a ela, reencarnou várias vezes no seio de várias raças, sendo lembrado como insigne instrutor em diversas tradições e mestre de discípulos.
propósito de Ramatiz a difusão do conhecimento eterno, unindo as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente para auxiliar no despertamento da consciência da humanidade. A tônica de seu ensinamento é o universalismo, o reconhecimento e a aceitação de todos os caminhos espirituais dos homens, considerando que as religiões são meios, não fins em si mesmos. Gente, esse trecho eu achei perfeito, fenomenal, porque Ramatiz é uma consciência, é um espírito universalista. Continuando. É a característica de sua obra, que veio à luz no Brasil desde meados do século XX, trazer conhecimentos avançados e inéditos, levantar em vários pontos o véu de Ísis, que recobre as realidades do cosmo e da vida humana. A linguagem de Ramatiz é simples, lógica e cristalina, mesmo ao abordar os temas transcendentais mais complexos. Distancia-se da retórica complicada e de construções obscuras. É um escritor por excelência, dedicado a fazer compreender. Não se dedica a dizer o que já foi dito, informar o que se já sabe, prima por conduzir o leitor a novos patamares de consciência e horizontes mentais mais amplos, descolando-nos de pontos de vistas estreitos e estratificados pelo hábito a respeito da vida humana e do espírito imortal. Vamos agora saber sobre algumas vidas de Ramatiz. Na Atlântida, Ramatiz era mestre dos templos da luz e foi contemporâneo numa existência do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Foi Fanu, o peregrino, há 28 mil anos atrás, na Atlântida, e Ben Sabbat, mago famoso na Caldeia, depois Shiramat, ou Shiramat, grão-sacerdote no Egito, mais tarde Pitágoras na Grécia e Fílon de Alexandria no tempo de Jesus. Informa Hercílio Mais, seu primeiro médium. Então essa é uma nota que está no livro simplesmente Hercílio, de Mauro Mais, página 78 da primeira edição pela Editora do Conhecimento. Vamos ver a trajetória dele na Indochina, no século X depois de Cristo. Ramatiz viveu na Indochina no século X e foi instrutor em um dos inumeráveis santuários iniciáticos da Índia. Foi filho de uma vestal chinesa que abandonou o convento para casar com um tapeceiro hindu. Era de inteligência fulgurante e desencarnou bastante moço, com 33 anos. Espírito muito experimentado nas lides reencarnacionistas, já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Existe uma nota aqui também que diz o seguinte, no poema hindu Ramayana, o feliz casal Rama e Sita é símbolo iniciático dos princípios masculino e feminino. Unindo-se Rama e Atis, ou seja, Sita, ao inverso, então resulta Ramatiz, como realmente se pronuncia em indochinês. Tá aqui, entre parênteses, nota do revisor em Mensagens do Astral. Foi adepto da tradução de Rama ou Rama naquela época. Os que leem as mensagens de Ramatiz e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente bem sabem o que representa o nome Ramatiz ou Swami Sri Ramatiz, como era conhecido nos santuários da época. Informa-nos Ramatiz que, após certa disciplina iniciática a que se submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático na Índia, à margem da estrada principal que se perdia no território chinês. O templo que fundou foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos e admiradores. Cada pedra da alvenaria recebeu o toque magnético e pessoal de seus futuros iniciados. Alguns deles estão reencarnados atualmente em nosso mundo e já reconheceram o antigo mestre Ramatiz através desse toque misterioso que não pode ser explicado a contento na linguagem humana. Sentem-no por vezes e de tal modo que as lágrimas lhe afloram os olhos num longo suspiro de saudades. Embora tenha desencarnado ainda moço,
Ramatiz pôde aliciar 72 discípulos. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, da Índia, da Grécia, da China e até da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. A não ser 26 adeptos que estão no espaço, entre parênteses, desencarnados, cooperando nos labores da cruz do triângulo, o restante disseminou-se pelo nosso orbe. Sabe-se que 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, enquanto que os demais se espalharam pela Europa e principalmente pela Ásia. Entre parênteses, Mensagens do Astral, editora do Conhecimento. Pitágoras de Samos, século V a.C. Como Pitágoras deixou um legado ímpar para a espiritualidade do Ocidente, trazendo para a Grécia os ensinamentos iniciáticos do Egito e da Caldeia. Nessa época, fundou uma escola famosa em Crotone, sul da Itália, à época chamada de Magna Grécia, onde conduzia discípulos para os caminhos iniciáticos. Sua tradição inspirou seguidores ao longo dos séculos na Europa, neopitagóricos. Além da reencarnação, da evolução e do karma e todos os conhecimentos da sabedoria oculta, os preceitos pitagóricos se caracterizavam por um modelo de vida pura, simples, fraternidade restrita entre seus membros, disciplina no falar e vegetarianismo. Pitágoras era conhecido pelo profundo amor e compaixão pelos animais. Não deixou obra escrita. Alguns discípulos deixaram registros de sua doutrina. Vamos ver agora sobre Filon de Alexandria, que é 20 a.C. Viveu como filósofo judeu Filon de Alexandria ao tempo de Jesus. Deixou extensa obra escrita tecendo correlação entre os preceitos da sabedoria oculta e a tradição esotérica hebraica, sendo conhecido como o primeiro pensador a aproximar os textos bíblicos às categorias filosóficas ocidentais. Foi à Palestina encontrar-se com o mestre Nazareno e conviveu com ele, discípulos, famílias e seguidores. Daí resultam as informações inigualáveis por qualquer outra obra que pôde fornecer no livro O Sublime Peregrino, descrevendo a figura e a trajetória do Mestre Jesus, incluindo sua infância, os aspectos conhecidos de sua família, ensinos e milagres, seu julgamento, morte e o destino de seu corpo físico. Hayavata, entre os Peles Vermelhas, na América do Norte, 2 milênios depois de Cristo, ou o segundo milênio depois de Cristo. Muito mais tarde, já em meados do segundo milênio, Ramatiz reencarnou entre os Peles Vermelhas da América do Norte, descendentes dos Atlantes emigrados em priscas eras, e reuniu povos e tribos numa confederação de paz que a história oficial registra sem, entretanto, conhecer-lhe a toda a realidade. Vide a obra Hayavata, editora do Conhecimento. Seu projeto de um governo único para o planeta e confraternização de todos os povos e raças da Terra irá desabrochar no terceiro milênio após a transição planetária. Mestre Kuthumi. Atualmente ainda opera como mestre nas tarefas dos teosofistas, conhecido como Kuthumi, Mestre Kuthumi. Tem aqui uma observação, uma nota, que diz o seguinte: entrevista de Hercílio Mais, à revista Manchete, em Simplesmente Hercílio, página 143 da primeira edição, editora do Conhecimento. Foi, portanto, Ramatiz, sob a figura desse mestre da fraternidade branca, quem inspirou a teosofia, eminente movimento espiritualista que, colateral ao espiritismo, empenhou-se em trazer para o Ocidente os milenares conhecimentos iniciáticos do Oriente. A literatura teosófica é ampla fonte de conhecimentos espiritualistas acessíveis ao leitor ocidental. Reencarnação no Brasil. É informação de Hercílio Mais também que Ramatiz irá reencarnar novamente no Brasil no terceiro milênio. Sua missão completar-se-á no ano 2300, quando ele reencarnará no Brasil para reunir todos os discípulos. Essa aqui é uma nota de número 5, de Simplesmente Hercílio, página 88 da primeira edição da editora do Conhecimento. De acordo com informações mediúnicas recentes, esse prazo deverá ser um pouco encurtado.
Exílio Mais informou que nessa encarnação ele irá fundar uma instituição universalista e iniciática no Planalto Central. Olha quantas informações preciosas, né, gente? E o que me chamou a atenção é que de todas essas vidas retratadas, de todas essas vivências e reencarnações, vários desses personagens, desses avatares, eles são ligados com as consciências, eles são ligados com essas questões dos animais no planeta, né? Então é isso. É apenas um pequeno compilado, né? Um texto bem simplista, se formos analisar, quando se trata de uma consciência que já está há mais de 28 mil anos trabalhando em prol da evolução de um planeta, não é mesmo? Então vamos lá, voltando para o livro Fisiologia da Alma, o que diz o conteúdo desta obra? Vamos lá, abre aspas. Nesta obra, Ramatiz desvenda o mecanismo oculto que desencadeia, a partir dos corpos sutis do ser humano, as enfermidades do corpo físico. A origem e causa das moléstias, detida pelo conhecimento iniciático milenar, é transposta em linguagem clara e acessível, que abre extraordinários horizontes de compreensão do binômio saúde-enfermidade. A etiologia, raízes kármicas, tratamento e cura do câncer são analisados desde sua verdadeira origem no mundo oculto das causas e em suas relações com a extinta Atlântida. Analisando a homeopatia, Ramatiz elucida o verdadeiro processo de atuação das doses infinitesimais, a amplitude de sua atuação nos corpos sutis e na raiz dos processos patológicos, suas infinitas possibilidades terapêuticas ainda não inteiramente exploradas e as condições requeridas para o êxito integral do tratamento homeopático. O capítulo A Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo já se tornou um clássico sobre o tema, havendo desencadeado uma nova visão e postura comportamental em milhares de leitores, que assim se preparam para credenciar-se à cidadania terráquea do terceiro milênio. A atuação do álcool e do fumo como agentes patogênicos nos corpos energéticos e físicos é analisado por Ramatiz sob a ótica do mundo oculto, incluindo as consequências que se seguem à morte física e o processo simbiótico dos canecos vivos. E aí eu gostaria de fazer um convite para que você, se você ficou comigo até agora, é sinal de que você está interessado nesse assunto, então curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo, porque dessa forma o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas também. Então curte, compartilha e se você quer acompanhar a leitura deste livro, nos próximos vídeos que virão, em várias outras partes que eu vou trazer aqui no canal. Então inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado quando esses novos vídeos entrarem. Então, vem comigo, vamos fazer juntos a leitura deste livro Fisiologia da Alma, vamos juntos expandir as nossas consciências e a gente se vê então num próximo vídeo, tá certo? Um beijo a todos vocês e até breve!